Assim diz Lucas 23, a partir do 13. Jesus, outra vez, perante Pilatos. Vou ler apenas o versículo 13, ou melhor, do 13 ao 16. Diz assim: então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais, nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte, portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Vamos parar aqui, deixa a sua Bíblia aberta. Queridos, como eu disse, a gente está passando pelo julgamento de Jesus, a gente está pregando o julgamento de Jesus. Jesus foi preso, traído por Judas Iscariote, abandonado pelos seus discípulos e levado até o Sinédrio. O Sinédrio era a Suprema Corte da religião da época. E a Suprema Corte, de forma maldosa, bateu o martelo e condenou Jesus por blasfêmia, de forma muito errônea, de forma muito tendenciosa. E aí eles pegam Jesus, levam diante de Pilatos, para que Pilatos pudesse dar a sentença de morte, porque os judeus não podiam matar ninguém. Pilatos, querendo lavar as mãos e passar a bola, manda Jesus para Herodes. Quando chega em Herodes, a gente pregou isso de manhã, Herodes todo bobo, queria ver um milagre, queria ver Jesus fazer um sinal, tenta de qualquer maneira interrogar Jesus e conseguir colher um milagre. Jesus não dá a mínima bola para ele, pelo contrário, mantém silêncio diante de Herodes. Herodes, não satisfeito, zomba de Jesus, maltrata Jesus, escarnece Jesus e devolve para Pilatos. Então agora a gente já está no último julgamento de Jesus, na última audiência que Jesus teve, se é que eu posso chamar isso de audiência, porque ele não teve defensor em momento algum, mas Jesus volta para Pilatos. E quando a gente lê o comecinho desse texto, a gente vê que Pilatos novamente, queridos, não por bondade, não por santidade, mas porque ele queria passar aquela bola, ele não queria problema para ele. Ele queria ficar bem com todo mundo, ele queria ser político. Ele tenta, de qualquer maneira, novamente, se livrar desse problemão, que era condenar Jesus à morte. Então, ele volta para Pilatos, e aí é muito interessante que o texto diz assim: Pilatos reuniu sacerdotes, autoridades e reuniu o povo. Alguns comentaristas bíblicos dizem que Pilatos chama o povo, porque Pilatos pode ter pensado assim: olha, diante do povo, duvido que os sacerdotes vão ter coragem de pedir para crucificar esse Jesus. Não vão, eles vão ter medo do povo, porque o povo é bravo, o povo se rebela, o povo é acalorado, e o povo gosta desse Jesus, que ele passou fazendo bem por todas as cidades. Então Pilatos chama o povo, achando que o povo vai ficar do seu lado. Mas a gente vai ver que o povo, infelizmente, estava corrompido também, tanto pelo pecado quanto pelos sacerdotes daquela época. Então, Pilatos chama Jesus diante do povo e diz assim: apresentaste-me este homem como agitador, mas eu interroguei ele na vossa presença. E aí vem o primeiro nada. E nada verifiquei contra ele dos crimes que vocês o acusam. Nós já verificamos isso no versículo 4. No versículo 4, Pilatos diz assim: disse Pilatos aos sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Versículo 4. Agora no versículo 14, novamente ele diz: nada verifiquei de crime nesse homem. No versículo 22, a gente vai ler já, mas eu já vou adiantar. Pilatos vai dizer: que mal este homem fez? Nada achei contra ele para condená-lo. Então, por 3 vezes, Pilatos diz: eu não encontrei nada. E no versículo que a gente leu, 15, Pilatos diz assim: nem tampouco Herodes, pois Herodes me devolveu ele. Se ele fosse criminoso, Herodes tinha matado. Herodes é o mais perverso que tem. De manhã nós falamos aqui que Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista, só porque João Batista pregou contra o adultério dele, pregou contra o relacionamento dele. Então Pilatos diz: olha, eu não vi nada contra ele no versículo 4, não vi nada contra ele no versículo 14, no versículo 15 ele diz: nem Herodes viu nada contra ele, e no 22 ele volta a dizer: eu não vi nada. Se você for olhar em João, no capítulo 19, 18 e 19, tem mais 2 afirmações também de Pilatos. Olha João 18, 38, que diz: perguntou-lhe Pilatos:
que é a verdade. Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhe disse: eu não achei nele crime algum. Aí no capítulo 19, Pilatos vai dizer de novo, em de João, versículo 6 agora: ao verem-no, os principais sacerdotes, os seus guardas, gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Então Pilatos diz: toma vocês, matem vocês, eu não acho crime algum. Então, por diversas vezes, Pilatos declara, por no mínimo 5 vezes, que Jesus era inocente. Então, fica claro aqui, claro, de que por diversas vezes a santidade, perfeição, piedade, inocência de Jesus foi declarada. E de manhã nós falávamos o porquê disso. Tinha que ficar muito claro para aquelas pessoas e para nós que hoje estamos lendo a Bíblia, que Jesus era inocente, para que ficasse claro que quando ele vai à cruz, ele não vai morrer pelos seus pecados e pelos seus erros, mas sim pelos nossos erros e os nossos pecados. Então, por várias vezes, homens ímpios, malditos, que concordaram com a morte de Jesus, vão dizer assim: eu não achei nada nele, e ainda assim vão matá-lo, para que ficasse claro para a gente: ele não tinha erro, ele não tinha pecado, ele não fez nada de errado, e ainda assim o crucificaram. Então o texto segue e diz que o sinédrio, ou seja, as pessoas que estavam ali incitando a morte de Jesus, continuavam a gritar e pedir a morte de Jesus. E aí Pilatos encontra um jeitinho brasileiro. Ele diz: olha, eu vou fazer o seguinte então, vocês querem matar? Eu não quero matar. Vocês querem que ele vá para a cruz? Eu não quero me envolver com essa treta de vocês. Eu vou fazer o seguinte: eu vou castigar ele. Tá beleza? Depois eu solto. Você vê, quando eu disse que Pilatos não tinha nada de bonzinho e não tinha nada de arrependimento na atitude dele. Ele queria era ficar politicamente correto com todo mundo. Porque se ele tivesse convicção, ou se ele fosse um homem justo, santo e arrependido, ele ia falar: olha, eu não achei nada contra ele, vou soltar e acabou. Ninguém vai me convencer do contrário. Mas ele chega aqui agora e dá um jeitinho brasileiro. Ele diz: eu faço o seguinte, eu vou castigar ele. Que aí, né, nem lá nem cá. Nem mato, nem solto no 0 a 0. Dou umas pancadas, depois solto e todo mundo fica feliz. O que Pilatos tentou fazer é aquela maldita história do menos pior. Ah, pastor, foi menos pior que acontecesse isso. Não existe menos pior. Ou é errado, é certo. Ou é pecado ou não é. Não existe. É aquela famosa história do: olha, é melhor açoitar do que matar, pastor. É aquela história assim: ó, pastor, fulano roubou, mas fez. O político fulano roubou muito, mas ele fez, ninguém fez igual a ele. Isso é ridículo. Fulano bate na mulher, mas ele não deixa faltar nada em casa. Já pensou nisso? Já pensou nesse negócio? Fulano bate na mulher, mas ele ama ela, pastor. Isso é ridículo, gente. Isso é querer justificar um pecado. Fulano trai sua mulher, mas ele ama ela. Já imaginou? Se alguém vai na sua casa fazer uma faxina, aí a pessoa deixa a casa um brinco, né? Contudo, ela, no final do dia, ela leva um negocinho no bolso. Aí eu digo assim: olha, ela roubou, mas fez, deixou a casa limpinha. Você vai concordar com isso? Claro que você quer absurdo. É isso que as pessoas dizem quando falam do político. Olha, ele fez muita coisa, mas ele levou um dinheirinho, afinal de contas, quem não leva? Imagina, a pessoa na sua casa fazendo uma faxina, deixa um brinco, mas no final leva um dinheiro seu, leva um artigo seu de luxo. Absurdo, gente. Então a gente não pode justificar erro algum, querendo dizer: pelo menos foi o menos pior, pastor. A gente não pode dizer: fulano é uma boa pessoa, mas agride a esposa. Fulano tem que ser preso. Fulano tem que ser responsabilizado pelo que ele faz. Que história é essa de que bate na mulher, mas é uma boa pessoa? Que história é essa de que agride os filhos e é uma boa pessoa? Claro, não estamos dizendo aqui que a vara não está valendo, a vara continua valendo, tá? É bíblico. Mas a gente sabe que tem gente que espanta os filhos, não é por aí. Então a gente tem que parar com esse negócio de jeitinho brasileiro, de querer justificar erro. Foi isso que Pilatos tentou fazer. Vou justificar o erro de vocês. Não vou matar não, mas vou dar uma coça nele. Então, é isso. Assim termina o versículo 16. Vamos ver o que vai acontecer com a resposta do povo? 17 até o 19. E era-lhe forçoso soltar um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Pilatos mais uma vez tenta se livrar do problema. E agora ele
tem uma nova ideia, fala, é comum na época da festa eu soltar um preso para alegrar o pessoal, para ficar bem com todo mundo. Então, já sei o que eu vou fazer, vou dar essa oportunidade para eles, e é claro que o povo entre Barrabás e Jesus vai pedir Jesus, não é possível. Barrabás é um agitador, é um homicida, eles vão pedir Jesus. Então agora é o momento ideal que eu tenho para satisfazer esse povo, porque eles não querem que eu castigue só, eles querem a morte, mas eu vou dar um jeitinho nisso. Lucas é um pouco mais comedido, mas Marcos vai nos trazer mais detalhes. Eu vou ler rapidamente para os irmãos. Marcos 15, a partir do 6, diz assim: ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem, qualquer. Havia um homem chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido um homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhe fizesse como de costume. Então começaram a pedir que se soltasse um preso, como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pilatos pergunta: é o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas eles incitaram a multidão, no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. E aí o texto segue, Pilatos vai dizer: o que eu farei então com o rei dos judeus? E o povo diz: crucifica, crucifica. Então, a gente percebe aqui que Pilatos mais uma vez tenta dar um jeitinho, joga para o povo, e aí cai por terra aquele ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Sansão ouviu a voz da galera e disse: pô, Sansão, tem nada a ver, bebe com a gente, eu sei que você é nazireu, é proibido beber, é proibido você se envolver com essas festas, mas tem nada a ver, isso é bobagem, você é jovem. Sansão ouviu a voz do povo e se deu mal. Aqui o povo pede a crucificação e vai se arrepender profundamente do que fez, ou seja, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. No deserto o povo diz para Moisés: nos leva de volta para o Egito, porque lá tinha comida, aqui não tem. Lá tinha um monte de coisa para comer, aqui a gente está passando fome. Então cuidado com essa história da voz do povo. Somos congregacionais, decidimos tudo pelo voto, mas nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Cuidado, porque o povo pode estar sendo induzido, como foi aqui, a multidão estava sendo induzida porque os sacerdotes queriam matar Jesus. Então, o Pilatos viu que não tinha o que fazer. Diante disso, o povo continua gritando, pedindo Barrabás, e o que vai acontecer, a gente vai ver já já, é que ele vai ceder ao povo. Por que o povo pediu isso? Alguns motivos podem ser explicados. Talvez o povo tenha pedido isso porque o povo não gostava de Pilatos. Pilatos era o representante de Roma. E percebendo que Pilatos estava meio tendencioso para Jesus, eles não quiseram ficar do lado de Pilatos. Porque a gente faz o errado, mas não fica do lado de Pilatos. Outra observação, talvez seja porque Jesus frustrou os planos dele de um Messias que vinha para guerrear, o Messias que vinha para matar Roma, para descer a espada em Roma. Então, diante da frustração, ele fala: esse não é o nosso Messias, não. O nosso Messias é bravo, o nosso Messias é igual Davi, o nosso Messias é homem de coragem, não vem para morrer. Então, eles também tinham esse detalhe. E, claro, os sacerdotes estavam, sim, manipulando o povo. Em Mateus 27, enquanto Pilatos vai ouvir sua mulher, a mulher chama a atenção dele, os sacerdotes fazem a cabeça do povo. Olha o que diz Mateus 19. E estando ele no tribunal, Pilatos, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Então a mulher de Pilatos chama ele e diz: olha, não se mete com Jesus não, hein? Que eu tive um sonho e sofri por causa dele. Aí chega no 20, olha o que acontece. Mas os principais sacerdotes e anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Então aqui está o motivo também último. Por que o povo pediu Barrabás? Porque foram influenciados e induzidos. E aí você percebe, trazendo para os dias de hoje, que a manipulação do povo não é de hoje. Que os políticos, os religiosos, seja lá quem for, o governo, manipula o povo, não é de hoje. Eles fazem com que o povo
dancem conforme a sua música não é de hoje. Eles mudam a nossa cabeça e nos fazem uma lavagem cerebral não é de hoje. O governo, os religiosos, a política não é de hoje que inverte os valores, nos ensina a escolher o errado em detrimento do certo. Nos diz que isso é certo, igual agora é o que está em moda aí, é o que está em debate no Supremo, nos ensina que é comum o aborto. E o errado somos nós que defendemos a vida. O mesmo povo, queridos, o mesmo povo, eu quero chamar essa atenção aqui e deixar minha palavra aqui de revolta. O mesmo povo que quando acha uma bactéria em Marte, diz na televisão que achou vida. Você vê como é que esse povo é maldito e está cego? É o povo que diz que um bebê que está dentro do ventre de uma mãe de 12 semanas não é vida. O mesmo povo que faz passeata para defender as baleias, eu acho que está certo, diz que é comum matar a criança. O mesmo povo que brigou para aprovar uma lei e foi aprovada, que aquele que matar, sei lá se é matar, né? Mas deve ser, um ovo de uma tartaruga é digno de prisão. É o que quer aprovar a morte de crianças. Então não é de hoje que a sociedade manipula a nossa mente e nos ensina que o errado é certo e o certo é errado. Cuidado com isso. Falamos um pouco sobre isso de manhã. Cuidado com isso, não se deixe levar por aquilo que o mundo tem pregado, porque não é de hoje que eles têm pervertido a verdade, induzido o povo a fazer aquilo que é errado. E um monte de gente, inclusive crente, tem acreditado nessas bobagens malignas e malditas que Satanás tem colocado aí na boca do povo. Cuidado com isso. Então aqui a gente percebe o povo sendo manipulado. Eu costumo dizer que o povo que lê a Bíblia, que o povo que estuda, eu estou falando de estudo de uma forma geral, dificilmente é manipulado. É por isso que os grandes pastores não ensinam a Bíblia para o seu povo, porque se ensinarem a Bíblia, sabem que não poderão manipulá-los. É por isso que os governantes não querem dar educação de qualidade, porque sabem que se ensinar, o povo vai questionar. Sabem que se ensinar o povo a pensar, o povo vai se rebelar e vai dizer, olha, nós não aceitamos isso. Então, queridos, não se deixe manipular. A melhor maneira de você fazer isso é estudando. Estude a Bíblia. Estude todos os outros temas que envolvem a nossa vida e a nossa sociedade, porque senão você vai ser carta na mão deles e eles vão te manipular da forma que querem. Estudem, senão você vai ser levado por qualquer coisa. Versículo 20 diz assim: desejando Pilatos soltar Jesus, insistiu ainda. Então agora, mais uma vez Pilatos tenta. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Como eu disse, mais uma vez Pilatos tenta soltar Jesus. Mais uma vez Pilatos tenta se livrar do problema, mas o povo grita. E aí, queridos, quando eu estudava aqui essa mensagem essa semana, e quando eu escrevia aquilo que eu ia falar hoje, o que veio ao meu coração e que me deixou muito triste é que eu me vejo aqui gritando crucifica, sabe? Eu acho que se eu estivesse lá, eu seria um deles. Porque o nosso coração é perverso. O nosso coração é muito maligno. O nosso coração é muito, muito pecaminoso. Ai de nós se o Espírito Santo não nos ajudar. E quando eu lia essas palavras, gritavam crucifica, crucifica, ao mesmo tempo que me dava uma revolta no coração, o meu coração se apertava e dizia assim: se eu estivesse lá, eu estaria junto deles. Se eu estivesse lá, eu teria feito o mesmo. E isso me deixa muito constrangido em imaginar que ainda assim o meu Senhor me amou. Isso me deixa muito constrangido e ainda assim imaginar que Jesus vai à cruz e nos perdoa. Isso me deixa muito, muito quebrantado em saber que eu tenho que corresponder a esse Jesus que, ouvindo crucifica, daqueles a quem Ele amou, perdoou, curou, ajudou, salvou, libertou, e ainda assim pediam: crucificam. Me constrange, me deixa muito envergonhado em saber que a minha carne, a minha natureza é essa aqui. Louvado seja Deus porque eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus porque o Espírito Santo hoje me conduz e me influencia. Mas quando eu olho para mim e vejo que dentro de mim mal ou bem algum habita, a não ser o Espírito Santo de Deus, eu falo: eu sou um desses. Eu era um desses. E Ele está indo na cruz por mim. Ele está indo na cruz por mim. E se eu estivesse lá, eu teria gritado: crucifica, crucifica. Vamos seguir? Versículo 22 vai dizer assim: então
pela terceira vez, já citamos aqui quais são os versículos, versículo 4, versículo 14, agora no versículo 22, agora Pilatos vai ser direto mesmo, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, de novo a palavrinha nada, nada achei contra ele para condená-lo à morte, portanto, de novo, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mais uma vez Pilatos tenta, agora ele se volta para o povo e diz: que mal ele fez? Me digam que mal ele fez, porque eu não estou achando nada para condená-lo à morte, vou castigá-lo. De novo, Pilatos mostra que não estava completamente arrependido, porque novamente ele aceita castigar Jesus e soltá-lo depois. Mas o povo sabia que se insistisse, Pilatos, como não era firme, não estava arrependido, não estava sendo movido por arrependimento e sim por interesse, Pilatos ia ceder. E aí o versículo 23 nos mostra isso. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então o povo grita, e a voz do povo começa a tomar tanta proporção, que Pilatos se cala e vai ceder a eles diante da sua petição. E aí de manhã nós falávamos o seguinte: o Sinédrio saiu vitorioso, os religiosos saíram vitoriosos, o povo vai sair vitorioso, porque aquilo que eles estão pedindo vai ser dado a eles. Entre aspas, Satanás acha que saiu vitorioso, mas de manhã nós lembrávamos uma verdade que você não pode esquecer. O verdadeiro vitorioso de tudo que está acontecendo aqui é a boa mão de Deus. Porque Deus sabia, desde o início da fundação do mundo, que o Filho dele haveria de ir na cruz para morrer por mim e por você. Se ele não fosse, nós não poderíamos ser salvos. Se ele não fosse, nós não poderíamos ser perdoados. Então, ainda que seja maldito tudo que está acontecendo com Jesus e nos deixe muito entristecidos, não esqueça, o maior de todos os vitoriosos aqui é o próprio Cristo. Numa outra passagem, não aqui em Lucas, quando eu acho Herodes ou Pilatos chega para ele e diz: olha, por que você não fala? Estou te perguntando, por que você não responde? Você não sabe que eu tenho poder para te soltar e para te matar? E aí Jesus diz: para de bobagem. Eu mesmo dou a minha vida e ao terceiro dia a tomo de volta. Você não tem poder para nada. Você não tem poder para nada. Ainda que vocês achem que tem poder para alguma coisa, ainda que vocês achem que vão vencer sobre mim, que vão ter vitória na cruz, a verdadeira vitória é minha, porque na cruz eu compro o meu povo. Na cruz eu venço a morte. Na cruz eu triunfo sobre os pecados. Na cruz eu prego e cancelo o escrito de dívida que havia sobre o meu povo. Na cruz ele vai bradar: está consumado. E desde então, as portas do céu estão abertas para todo aquele que nele crê, para todo aquele que se arrepende. É nisso que está acontecendo aqui. Vamos terminar? 24 e 25 diz assim: então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e de homicídio, a quem eles pediram, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Uma outra estratégia também foi usada contra Pilatos. Só João que fala dela. João, no capítulo 19, no versículo 12, diz que o povo e os sacerdotes disseram o seguinte para Pilatos, que eu acredito que foi a gota d'água para Pilatos, com medo, soltar Barrabás e mandar matar Jesus. Olha o que eles dizem no versículo 12 de João 19. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam. Olha o que eles diziam: se soltas a este, não és amigo de César. Então agora eles ameaçam colocar Pilatos contra o imperador, dizendo: olha, se tu ficar do lado desse Jesus, nós vamos mandar uma cartinha para o imperador e dizer que você está do lado de um camarada que diz que é rei. E só tem um rei aqui, é César. E aí o texto segue e diz assim: todo aquele que se faz rei
é contra César, o povo dizia para Pilatos. E aí Pilatos, não querendo perder a sua boquinha, não querendo perder o seu cargo político, não querendo perder a sua cabeça também para César, ele cede ao povo e solta Jesus. Após esse fato, na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre ele, Lucas não vai falar, Lucas vai direto para a crucificação, mas o meu e seu Senhor vai apanhar demais, vai sofrer demais, vai passar pelas mais terríveis coisas que um santo e um justo poderia passar. Lucas ele não fala sobre essa parte, mas a gente vai tratar disso na semana que vem, vamos ler esses textos e meditar. Mais uma vez eu repito, Pilatos estava mais preocupado com a sua reputação, mais preocupado com a sua posição política do que com o seu caráter. Eu não sei aquilo que tem te tentado nos dias de hoje, mas cuidado, mais importante do que a sua reputação, mais importante do que ficar bem com todo mundo, você tem que zelar pelo teu caráter e pela tua santidade. Não faça como Pilatos, não abra mão de uma verdade, ou não abra mão de uma santidade para ficar bem com todo mundo, ou para ficar legal com a galera que está à sua volta. Prefira manter o seu caráter e a sua santidade, porque se você assim não fizer, você vai estar se assemelhando a Pilatos, abrindo mão do caráter por causa da popularidade. Não viemos aqui para ser populares, viemos aqui para ser fiéis a Deus. Não viemos aqui para receber tapinha nas costas de ninguém. Viemos aqui para ouvir naquele grande dia: vinde benditos do meu Pai, vinde, servo bom e fiel. É isso que a gente quer ouvir. E não que o povo nos aplauda, que o povo nos exalte, que o povo fale bem da gente. Não me interessa se falarem mal de mim. Falaram mal de Jesus? Quem sou eu para querer ser melhor do que Jesus? Então pare com isso. Cuidado com essa mania de querer ser popular, de querer ser bem visto por todo mundo. Falar a verdade, na maioria das vezes, vai fazer com que você seja mal visto. E que você seja impopular diante da maioria do povo. Porque a verdade não é popular. Pelo contrário, a verdade ela é dura, mas é a única coisa que a gente pode seguir, não é verdade? Então, eu não posso deixar de lembrar, já falei isso no meio da pregação, que fica claro por vários versículos que Jesus era santo, inocente e sem culpa. Por que isso? Porque ele era o Cordeiro sem mácula, que tira o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro. Então tinha que ficar muito claro que aquele que ia ser crucificado no lugar de Barrabás, no meu e no seu lugar, era santo, porque se assim ele não fosse, nós não poderíamos ser perdoados, não é verdade? O profeta Isaías, que é um profeta messiânico, vai nos trazer uma palavra muito boa no capítulo 53. Isaías vai dizer assim, preste atenção nesse texto, Isaías 53, a partir do 6. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor, Deus, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, fez cair sobre Jesus a nossa iniquidade. Aí Isaías continua e diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Isaías continua e diz assim: por juízo, opressor, que era o juiz que estava julgando ele, opressor, foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido, diz Isaías. Então foi por seu pecado, pelo meu pecado, e não pelo dele. Isaías segue, diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas como o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Isaías não para aqui, ele diz: todavia, e aqui que entra mais uma vez a loucura do Evangelho, olha o que Isaías diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Deus se agradou em moer o seu filho, porque por meio das pisaduras, das suas dores e do seu sofrimento, ele estava nos salvando. E aí o texto diz: agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma. Claro, Isaías está falando muitos anos antes, então ele está dizendo: quando der ele
a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. É isso que Isaías disse, há mais de 700 anos antes de Cristo. Aleluia, a profecia está se cumprindo. Aleluia, Jesus está indo firmemente à cruz, cumprir aquilo que estava profetizado, salvar a minha e a sua vida. Bendito seja o nome de Deus, que Ele foi até o último segundo, por mim e por você. Terminar? Quero fazer algumas aplicações para a gente terminar. Vemos aqui, já falei isso várias vezes, a clara declaração da inocência de Jesus. Isso tem que ficar muito claro para a gente. Jesus era inocente, foi condenado por nossa causa. Os judeus, Herodes, Pilatos e outros mais assumiram a responsabilidade da morte de Jesus. Então, meu irmão, cuidado com isso. Não blasfeme. Não trate a morte de Jesus de forma, barata. Custou um alto preço, que só Ele pagou por mim e por você, ninguém mais. Terceira aplicação aqui. O culpado foi perdoado, que era Barrabás, e o inocente morre no seu lugar. Isso te lembra alguma coisa? Ou seja, o inocente foi declarado culpado, que era Jesus, para que nós, culpados, fôssemos declarados inocentes naquele grande dia. Eu termino essa pregação dizendo, foi por mim e foi por você. Foi por mim e foi por você. O que temos feito? Como temos retribuído? Como temos respondido? Como temos vivido diante dessa verdade? Foi por mim e foi por você. Era a minha e a sua cruz. Era o meu e o seu pecado. Como Isaías diz, levou sobre si a iniquidade do seu povo. Era a nossa iniquidade. E Ele foi. Não olhou para trás, não nos decepcionou e não desistiu. Só por isso, daqui a pouco, nos achegaremos à mesa do Cordeiro. Porque Ele foi até as últimas consequências. Que a gente possa meditar, orar e pensar sobre essas verdades. Foi por mim. E o que eu posso fazer hoje em retribuição àquele que, sendo santo, morreu por mim. Amém? Vamos orar? Vou pedir já que os oficiais venham aqui para frente.